Vimos nos últimos vídeos que, na modernidade, o contratualismo foi uma linha de pensamento filosófico que buscava entender as condições que proporcionaram o surgimento das sociedades civis. Os autores considerados contratualistas debruçavam-se sobre questionamentos acerca da natureza humana e sobre a forma como os agrupamentos humanos tornaram-se capazes de construir o mundo social em que viviam. De maneira geral, o contratualismo englobaria todas as teorias que enxergam o surgimento da sociedade no firmamento de um acordo tácito entre a maioria dos indivíduos. Tal acordo acabou com o estado de natureza em que o ser humano se encontrava quando apenas os instintos naturais guiavam suas ações e foi o ato fundador do Estado civil. Vimos ainda que para Thomas Hobbes, em estado de natureza o ser humano estaria imerso numa guerra de todos contra todos, sendo necessária assim a criação do Estado, passando de um estado de natureza para um estado civil. Assim como Hobbes, o filósofo inglês John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos, que, em estado de natureza, viviam isolados. No entanto, enquanto Hobbes imagina um estado de natureza marcado pela violência e pela guerra de todos contra todos, Locke faz uma reflexão mais moderada. Ele se refere ao estado de natureza como uma condição na qual, pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz de sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. Para evitar esses problemas é que o Estado teria sido criado. Sua função seria a de garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade, conforme expõe Locke em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo. Diferentemente de Hobbes, portanto, Locke concebe a sociedade política como um meio de assegurar os direitos naturais e não como resultado de uma transferência dos direitos dos indivíduos para o governante e as instituições de governo. Assim nasce a concepção de Estado liberal, segundo a qual o Estado deve regular as relações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais. Mas deve fazer isso garantindo aquilo que precede a própria criação do Estado, as liberdades e os direitos individuais, tanto no que se refere ao pensamento e à sua expressão quanto à propriedade e à atividade econômica. Por isso, para muitos autores, Locke não é só um dos pioneiros do liberalismo, mas o pai do liberalismo político.